Passando pela mesma situação, eu vou descrever mais ou menos, ao longo dessa reunião, qual é o problema do dilema digital. E essa é uma questão que simplesmente aconteceu no cinema porque é uma questão tecnológica, econômica e cultural, mas que, como mencionava, muitas áreas de atividade humana está passando por essa mesma situação. E o caso nosso, em princípio, nasce da necessidade de conservar a informação. Para aqueles que lembram da física, sempre conversamos de os princípios de conservação da matéria, os princípios da conservação da energia, mas com o tempo descobrimos de que também era necessária a conservação da informação, ou seja, no universo que nós temos acesso, temos então três princípios: conservação da matéria, conservação da energia, e agora apareceu este outro fenômeno, que é conservar a informação. A informação segue outras regras que a energia ou a matéria. A matéria e a energia normalmente já se conservam sozinhos, seu equilíbrio, embora se transformem. Mas a informação funciona de outra forma. Então acontece que, ao longo da história, a humanidade gerou informação e desenvolveu técnicas para conservá-la, para transmiti-la. Então, vamos tomar exemplos assim. Acima à esquerda tem uma tableta de barro, de argila, da Mesopotâmia, que conserva a informação que foi registrada mais ou menos 20 séculos antes de Cristo, ou seja, há 4.000 anos. Nas escavações se encontraram miles e miles desse tipo de tabletas. E, em geral, contém informação de contabilidade, de administração, de governo. Isso é na área da Mesopotâmia. À direita, você tem outro exemplo, registro interessante, que é um dos registros do Mar Morto. São escritos por um grupo por volta do ano 100 a.C. E o interessante é que esse material ainda se conserva. Se conservou dentro de umas cavernas al frente do Mar Morto. Tem umas elevações, e essas cavernas são um lugar muito seco. Então isso ajudou a conservar esse material aí, sem um tratamento especial. Já a própria natureza ajudou a fazer isso. Já o desenho que está embaixo é um desenho do norte da Austrália, de grupos de aborígenes. E sabemos que esses grupos de aborígenes, em alguns casos, chegaram a fazer esses desenhos na ordem de 25 a 30.000 anos atrás. Então é interessante porque ninguém fez nenhum esforço para conservar isso, mas ele se conservou. Porque os elementos utilizados para fazer esses desenhos, eles são robustos. O tempo foi passando e inventamos papiro, papel, diferentes tipos de registro da informação. E hoje podemos ler livros que têm 1.000 anos, que estão conservados simplesmente pelo fato de que você mantém ele em uma área seca, e é o suficiente. Mas na medida que nossa técnica foi se desenvolvendo, fomos criando outras formas de guardar informação. E hoje temos uma mixórdia de coisas que caminha muito rápido. E estamos começando a pagar um preço por isso também. E é que as coisas se tornaram incrivelmente efímeras. Os formatos mudam muito rapidamente. E as próprias mídias se tornaram mais e mais frágeis, muito mais efímeras. Vocês
dependendo da idade de vocês, vão reconhecer algumas mídias aqui. Mas quienes estamos trabalhando há tempos nisto, passamos por problemas como a de salvar informação. Eu me lembro de ter trabalhado com disquetes de 8 polegadas, de cartolina, enormes, na qual eu tive necessidade de migrar essa informação para disquetes de 5 polegadas, que hoje não existem mais, e depois para disquetes de 3 polegadas. E por último, se essa informação ainda é relevante, você passa para um CD ou para um pendrive, uma coisa assim. Mas é a primeira vez na história que está acontecendo essa mudança tão rápida. Em uma mesma geração, a gente vê formatos novos e abandona formatos. Então, isto está gerando um novo desafio, um novo problema. Essa é uma pequena tabelinha para ter uma ideia, o rápido que as coisas caminham, por décadas. Vocês veem que a esquerda dice punch cards, son los cartões Hollerith, que en verdad se comenzaron a utilizar en la década de los 50. Después comenzamos a utilizar medias magnéticas para estocar información digital. A medida que la información digital se tornó cada vez más popular, aparecieron los floppies, los CDs, los DVDs. Vem agora o Blu-ray, que também vai ter seus formatos para uso próprio, para estocar informação. E no futuro, quem sabe. Mas isto mostra que realmente as coisas mudam rapidamente. Hoje, as formas mais utilizadas para estocar informação normalmente costumam ser discos rígidos. Utilizamos grupos de discos rígidos, diferentes tipos de estructuras. Este que está aquí es una estructura tipo RAID. La estructura RAID es un sistema que agrupa varios discos rígidos en forma redundante, de manera que si un deles dá defeito, o conjunto ainda mantém a informação. E tem RAIDs que permitem, digamos que um deles dê defeito, outros sistemas permitem que 2 desses discos den defeitos. Você substitui esse disco con defeito por uno virgen, y a través de un procedimiento a información do conjunto nuevamente reconstruida. Son formas que procuramos para poder mantener la confiabilidad de información. Mas existen también nuevos formatos, a veces no muy conocidos. Esa es un tipo de fita llamada LTO, actualmente utilizado por causa da grande capacidade que ele tem de estocar informação. Neste caso pode ser 800 GB ou fitas de 1.5 tera já. É muito utilizado em cinema digital este formato. Utiliza uma fita magnética. A informação, digamos que, embora es una fita, consigue ser accesada en forma relativamente rápida, vamos a decir así, de que es una media bastante conveniente para ese momento. Calculen que un DVD tiene 5 gigas de información, una fita de estas puede tener 800 gigas, entonces una forma relativamente económica de guardar información. Para tener una idea, un filme, un máster digital de un filme sin compresión, hoy un filme de 90 minutos, está na casa dos 2 tera, 3 tera aproximadamente. É muita coisa. Então, estos tamanhos son los que están habitualmente siendo utilizados hoy en la industria de postproducción. ¿Cómo es que conservamos, en particular, a información do filme? Até agora, a forma clássica de conservar é a de guardar a própria mídia, o negativo do filme, em condições de temperatura e umidade controlada, como é feito aqui na Cinemateca. E essa foi a forma clássica de guardar essa informação. E basta com que você cuide esses 2 aspectos, temperatura, umidade. E é interessante o fato de que
esa media, que es la película, ser una media extremadamente estable. Y eso es así porque él utiliza básicamente dos cosas que son, por una cuestión química, muy estables. Una base de un material plástico, actualmente un poliéster. El poliéster es un material que inclusive genera problemas no medio ambiente, por el fato de ser tan estable, dura tanto. Para nuestro caso, ideal. E se você guardar essa informação em preto e branco, a informação da imagem está guardada em prata, prata metálica depositada sobre essa base de poliéster. Então, tanto a prata, sendo um metal, como essa base de poliéster, formam um conjunto extremadamente estável. Tanto é assim que hoje temos filmes que sobrevivem prácticamente depois de 100 anos, 110 anos. É claro que a base que se utilizava antigamente não era poliéster, tem uma história sobre essas bases, mas al princípio era utilizado um material chamado nitrato, um material extremadamente inestável e perigoso, porque ele pega fogo, uma forma de pólvora, basicamente. E com o tempo se passou a utilizar acetato, que es un material que no tiene ese problema, y actualmente se utiliza poliéster. Mas es una forma relativamente económica de guardar información, y información que fica en forma estable, al menos cuando está en preto y blanco. Esta es la técnica utilizada, la técnica más sofisticada, para guardar a información cuando el filme es colorido. Si vocês esquecem a caixa que está à esquerda, que diz gravador laser, digamos que vocês partam, em vez do laser, partam de um negativo de imagem. O que se faz é dividir essa imagem em 3 negativos preto e branco. Por que negativos preto e branco? Porque eles utilizam a técnica da prata. Já o negativo de cor utiliza corantes orgânicos que não são estáveis. Em poucos anos eles mudam a cor, mas a prata fica. Então, se nós dividimos em 3 componentes de cor e cada uma dessas componentes é registrada em um negativo preto e branco, nós podemos ter e conservar as cores em forma indefinida. As cores que se utilizam são amarelo, cian e magenta, e na hora de precisar duplicar esse filme, se faz uma composição para obter esse negativo colorido, com o qual são feitas cópias. A técnica do laser é utilizada hoje, ou pode ser utilizada hoje, para salvar filmes que estão em mídia digital, onde o filme não existe. Mas essa é a técnica básica que tem sido utilizada até agora. Essa é uma técnica relativamente cara, não é utilizado com todos os filmes, mas quando você tem um filme muito importante, uma produção que tem um custo alto, é feito dessa forma. Então, grandes filmes em 70 milímetros, em 35 milímetros, são actualmente estocados dessa forma, al menos na indústria de Hollywood. Mas, voltando à nossa época digital, queria comentar alguns aspectos de coisas que estão acontecendo hoje. Hoje estamos vivendo uma coisa chamada a explosão da informação. Nunca geramos tanta informação como estamos gerando agora nesses últimos anos. Então, para poder entender um pouco melhor isto, eu vou definir algumas coisas, algumas palavras. Em princípio, um byte é uma coleção de 8 bits. 8 bits são unidades de informação que podem adoptar 2 estados, qualquer de 2 estados, ceros ou uns, aberto, fechado, preto ou branco, não interessa, são 2 estados que a gente consegue determinar, é a forma de estocar a informação. Então, para poder entender o que eu vou tentar explicar, em que tamanho estamos, quais são as escalas de informação. 1 megabyte significa 1 milhão destes bytes. 1 gigabyte é 1000 vezes essa quantidade. Então,
Então, essa escala que vou utilizar agora é baseada em prefixos gregos. Cada um deles supera, é 1000 vezes maior que o anterior. Então, são conceitos que a gente já utiliza no dia a dia, mas é bom tentar dar uma escala para isto. Então, 1 gigabyte seria 1 bilhão de bytes. E digamos que isso ocupa 20% do tamanho de um DVD, aproximadamente. Um DVD tem mais ou menos 4,7 gigabytes. 1 terabyte é 1000 vezes maior. Precisamos 200 DVDs para poder estocar 1 terabyte, para ter uma ideia. Lembrem que um filme pode ocupar de 2 a 3 ou 4 terabytes, sem compressão. 1 petabyte, agora, é 1000 vezes maior. Ou seja, se precisam 200.000 DVDs para poder estocar essa informação. E 1 exabyte é 1000 vezes maior que 1 petabyte. Então, você precisa, para estocar 1 exabyte, 200 milhões de DVDs. Estou colocando os DVDs ao lado para ter uma referência mais próxima do que a gente utiliza. Então, imaginem o que significam 200 milhões de DVDs. Bem, para ter uma ideia, na livraria do Congresso, na biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, existem 21 milhões de livros. Se vocês vão a copiar a informação de cada livro, mais ou menos podemos considerar de que ele tem 1 megabyte, 1 milhão de caracteres cada livro. No ano 2002, que eu tomei como referência, porque essa era uma referência que podia acessar, foram gerados, como vocês veem aí, 5 exabytes. Calculen, digamos, a relação que existe com o número de livros que existe na biblioteca do Congresso. Mas isso foi gerado só em 2002. Para ter uma ideia mais clara. 5 exabytes. Para lembrar um pouquinho que é um exabyte, eu vou voltar um pouquinho para outra placa. Não estou falando de gigabytes, nem de terabytes. Estou falando de exabytes, que é o que está na última linha. Ok? Então, o número gerado em 2002 foram 5 exabytes. Entre livros, filmes, fotos de câmaras, seja o que for. Essa informação cresce 60% a cada ano. Então significa que quando finalicemos 2009, teremos gerado 134 exabytes de informação a mais. Se somamos os anos anteriores, vamos encontrar que temos 270 exabytes. Os números são espantosos. Lembrem de que 1 exabyte precisava quase 200 milhões de DVDs para ser estocado. Isso está gerando um crescimento exponencial. E não há crescimento exponencial sustentável no mundo físico. Existe uma concorrência, no sentido de que cada vez se desenvolven memórias com maior capacidade, mas esta é uma carreira que tem um futuro um pouco indefinido, porque aparece outro problema a mais, que está relacionado com o que hoje chamamos a extinção da informação. Se corremos esse risco, existe o risco da extinção da informação. É um pouco difícil listar todos os elementos que podem conduzir à extinção da informação. As pessoas, digamos assim, nos habituamos a pensar que se tudo é digital, está tudo bem, funciona ótimo, tudo perfeito. Então, se é digital, o que está errado? Bom, eu queria alertar para vocês verem quais são os riscos que nós temos atualmente, guardando esta informação quase toda em forma digital. Eu vou lhes contar uma história interessante. Vamos chamar o caso Viking. O projeto Viking foi um projeto da NASA, de uma sonda de exploração para Marte, enviada em 1975. A sonda tinha um objetivo principal, que era testar a possibilidade de vida em Marte. Mas a sonda levou câmaras fotográficas e outros tipos de instrumentos. Então, os dados enviados por estas sondas eram duas. Em parte, são fotografias que estão entrando na página do JPL, do Laboratório de Observação.
Mas, junto com essa informação fotográfica, também foram enviados muitos dados telemétricos. Sondas espaciais têm um monte de instrumentos e enviam dados. Esses dados foram registrados em fita magnética, em um formato que existia em 1975. Aconteceu que em 1999, esta é uma das fotos da sonda, eu tirei do próprio site. Um cientista chamado Joseph Miller pediu à NASA informação telemétrica e outras informações científicas dessa sonda. São 25 anos ou 24 anos desde que esses dados foram coletados até o momento que este cientista foi pedir os dados. Quando a NASA localizou, o JPL localizou as fitas de dados, encontraram que não podiam ler e interpretar o que essas fitas tinham, porque o software de leitura dessas fitas já não era mais suportado pelas empresas que forneceram a tecnologia nesse momento. Não havia, inclusive, as pessoas que tinham trabalhado nesses projetos ou estavam sentadas, outros tinham morto. Essas são palavras do próprio Miller. E não havia estrutura para colocar em funcionamento essas máquinas, para ler essas fitas. Ele conseguiu recuperar 30% da informação que ele precisava por um acidente. Alguém tinha deixado junto às fitas algumas folhas impressas em papel de dados, e esses dados podiam ser lidos, podiam ser copiados à mão em papel. E havia algumas anotações sobre o conteúdo das fitas. Ou seja, é uma situação extremadamente ridícula, mas é um exemplo, digamos, do mundo que estamos começando a enfrentar, o tipo de problema que estamos começando a enfrentar. Então, quando eu digo a extinção digital, não é um termo dramático inventado, é uma realidade. É decir, isto é parte do preço que pagamos pela velocidade com que estamos desenvolvendo as nossas tecnologias. O que pode dar errado? Tem muita coisa que pode dar errado. Podemos ter na mídia fitas magnéticas com o tempo. Elas têm problemas de mudança na química dos adesivos. Alguma vez quem trabalhou em áudio e abriu uma fita velha, pode ter sido encontrado com um cheiro de vinagre e a fita começando a se descompor. O material magnético colado na fita começa a desgrudar. Há problemas de migração magnética dentro da fita. Todos nós já passamos pela experiência de gravar informação em um DVD ou em um CD e encontrar com essa informação já não conseguimos ler depois. É decir, o hardware que utilizamos é extremadamente frágil e cada vez mais frágil, porque como cada vez conseguimos mídias que têm maior densidade de informação, é decir, que têm em realidade maior capacidade, necessariamente cada celda de informação nessa mídia é menor. Al ser menor, ela automaticamente é mais frágil, fica mais susceptível a ser destruída. É claro que os sistemas digitais funcionam porque eles corrigem os erros. Al ser digitais, podemos, e al ser números, o que basicamente estamos tocando são números, dígitos, podemos utilizar algoritmos, podemos utilizar a matemática para que trabalhe a nosso favor e reconstruir essa informação. Mas há um limite para isso. Quando o número de bits trocados é muito alto, os algoritmos têm um limite para isso e não conseguem mais reconstruir essa informação. Pode haver defeito no hardware. Durante a leitura de um arquivo, digamos, o hardware pode sofrer defeito. Isso não seria grande problema para uma unidade, para uso doméstico. Mas pensem em um sistema de arquivos gerais. Pensem no custo de manutenção. Podemos encontrarnos com defeitos no software, todo tipo de defeito possível, vírus, corrupção de software, etc., que até pode dar-nos informação, mas essa informação está errada.
Então, é necessário auditar se essa informação é certa ou não. Pode haver defeitos nas redes, estamos todos comunicados por redes, pode haver quedas em um momento crítico. Um dos problemas mais graves é a obsolescência que estávamos comentando. E não só a obsolescência de hardware, a obsolescência de software. Chega um momento que você não consegue mais suporte nem da fábrica. Ou pior, a fábrica foi para falência, ou a fábrica foi comprada por outra fábrica, coisa muito comum, e essa linha de produtos não se fabrica mais, não tem mais suporte. Passados 20, 25 anos, você nem sequer encontra um engenheiro que fizeram isso. E às vezes a própria documentação também sumiu. Então, você tem o problema do projeto Viking. Você tem ameaça física para os lugares onde estão estocadas as informações, desastres naturais. Vamos tomar um exemplo. Então, isso indica a necessidade de estocar informação em diferentes lugares. Pode haver erros do operador, há registros, no caso, vamos supor, de cópia de informação, de um operador ter copiado 2 vezes o mesmo volume e esqueceu de copiar o segundo volume que ele precisava. Então você acaba com 2 cópias da mesma coisa e está faltando a segunda. Existem situações de, digamos, sabotagem interno, funcionários descontentes. Pode haver ataque externo. Essas coisas existem, vivimos num mundo relativamente violento. São coisas que devem ser consideradas quando estamos pensando em conservar informação. Vou tomar um exemplo do cinema. Nos estúdios de Hollywood, digamos assim, o bem que acumula maior capital, a parte mais valiosa do estúdio, é o acervo dele. Não são as máquinas, não são os prédios, actualmente é o acervo. Aquele que quer, digamos assim, conservar esse acervo, ele tem que pensar em todos estes fatores. Você tem outro fator, e não estou falando unicamente do cinema, estou falando de instituições científicas, universidades, centros de pesquisa, indústrias. Você pode ter um colapso administrativo, um colapso da organização. Essas coisas a gente vê acontecer. Empresas mal gerenciadas, projetos que não foram corretamente gerenciados, coisas esquecidas. E também pode ter um colapso econômico. A instituição pode ser uma fundação ou uma universidade. De repente o Senado não votou as verbas necessárias para isso. Isso não só acontece no Brasil. Alguém esqueceu dentro do orçamento de pagar as contas, ou dinheiro necessário para pagar as contas. E arquivar não significa gastar e guardar. Você precisa conservar. E isso é custo. Todas essas coisas devem ser consideradas quando você quer guardar a informação, mantê-la. Isto que estou mostrando aqui, para ter uma ideia, a foto da esquerda é uma microfotografia da superfície de um CD. Cada um desses traços é como uma espécie de pequena bala feita em uma lâmina de alumínio. Um CD basicamente é um sanduíche de um policarbonato, de um plástico, com uma folhinha muito, muito fininha de alumínio ou de ouro. Normalmente é de alumínio. E as dimensões disso são extremadamente pequenas. Está na casa das micras, milionésimos de metro. A foto embaixo à direita é uma microfotografia de uma memória. Cada uma dessas celdas é um bit de informação. Mas o tamanho dessas coisas assusta, porque a distância entre uma celda e outra são dezenas de nanômetros. Nano significa a milésima parte de uma milionésima parte. É a bilionésima parte de um metro. São tamanhos extremadamente pequenos e muito frágeis. Essa frase é extremadamente real. E é uma situação que a gente começou a tomar consciência disso a partir do problema Viking. E é por isso que muitas instituições começaram a pensar seriamente nesse tipo de coisa. É a primeira vez
na história da humanidade que enfrentamos esse tipo de problema. É decir, estocar as coisas em livros, desde que você não queime o livro ou não deixe a água chegar, ele funciona. Você tem livros de 1000, 2000 anos. Mas os problemas que estamos começando a viver hoje, a velocidade com que eles acontecem, gera respostas ou exige respostas das quais ainda estamos trabalhando. Não há uma conclusão completa. Existem pesquisas. Sí, justamente baseado nesse tipo de problema, o risco que corremos da extinção da informação. E essa extinção não é uma coisa que acontece a longo prazo. Essa extinção, como vocês viram, corre risco em prazos curtíssimos e cada vez mais curtos, de não poder recuperar informação. Então, eu fiz uma pequena lista de algumas instituições que estão trabalhando, tentando encontrar solução para isto. A lista é enorme, não vale a pena. Mas há muitos países envolvidos nisto. Vocês veem aqui, tem a Suécia, a Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, trabalhando nesse caso. Um dos casos que vou, mencionar rapidamente é o NARA, que são os arquivos nacionais nos Estados Unidos. Encontraram há uns poucos anos, 7, 8 anos atrás, a responsabilidade deles é a de guardar todos os documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. Até 1940, 45, os registros basicamente eram papéis. Até aí não havia problema. Terminada a Segunda Guerra Mundial, começaram a recibir registros magnéticos, em fios, arames. Havia um sistema de registro de áudio em arame, de aço. Depois começaram as fitas, depois começaram os disquetes. Bom, o tema não é unicamente a base física da mídia. Você pode ter a mesma base física, mas diferentes empresas organizam informação em formas diferentes. Então você tem formatos de software diferentes. Um exemplo de formato diferente de software é a formatação de arquivos, o FAT16, FAT32, NTFS. Você pode ter a mesma mídia física, mas a forma de organizar os arquivos pode ser diferente, totalmente incompatível. Eles se encontraram com que não só a quantidade de informação que estavam recebendo era muito grande, sino que era de uma variedade espantosa. Eles encontraram que havia 16.000 formatos, tanto físicos como de software, sendo utilizados por organismos do próprio governo. Para ter uma ideia, não só da variedade, sino da quantidade, para 2002, eles receberam 347 petabytes. Lembram o que era um petabyte? De aí surge o problema de que você não só precisa guardar essa informação, você precisa conservá-la. Vou lhes dar um dado. Não existe uma mídia perfeita, ou tão boa quanto a película. Existem testes de confiabilidade de hard disk. Fabricantes fazem teste de confiabilidade. Eles têm uma forma fantástica de acelerar o tempo, que é a temperatura. Você levanta a temperatura e cria digamos assim, um equivalente à passagem do tempo. Então, alguns fabricantes afirmam que esses hard disk deles poderiam durar 30 anos. Mas a experiência mostra que você não pode confiar em um hard disk além dos 5 anos. Essa é a realidade. E também você não pode pegar um hard disk e deixar guardado na prateleira, porque ele é um elemento mecânico, ele tem rolamentos, ele gruda. Então você periodicamente tem que deixar o hard disk rodando, para evitar esse tipo de problemas. Não só os rolamentos internos, ele tem uma cabeça leitora também, que precisa movimentar. Todas essas coisas são críticas, são mecânicas. Então você imagina se você tem um arquivo enorme de hard disk, o trabalho de colocar esses hard disk em movimento de vez em quando. O outro problema que você tem, o que a NARA descobriu, é que não basta você guardar a informação, como qualquer, digamos, funcionário de biblioteca sabe, você tem que indexar isso, você tem que ter alguma forma de localizar essa informação. E não é fácil organizar essa mixórdia de informação. Você tem que ter pessoal trabalhando nisso.
Você tem que ter sistemas de organizar isso. E quando mudam as escalas para 347 petabytes, você não pode usar as técnicas clássicas de arquivo de biblioteca. Você tem que desenvolver técnicas novas. Bom, isso levou à criação de um outro projeto chamado ERA, Electronic Record Archives, que é justamente um projeto para começar a colocar ordem nisso. E é um projeto permanente, ele não parou. Ainda hoje estão trabalhando nisto. E todas essas outras instituições que eu estava comentando anteriormente, cada uma delas está estudando o problema para encontrar respostas. Algumas coisas mais ou menos sabemos como devemos trabalhar. Outras coisas não têm resposta ainda. Justamente para tratar de esse problema, a Academia de Hollywood criou um grupo dentro do Conselho de Ciência e Tecnologia, que se chama o Digital Motion Picture Archival Project. E eles fizeram um estudo a partir de uma observação de um dos membros, chamado Phil Feiner, em 2005, na qual ele fez, digamos assim, tocar alarme de que entrando a pós-produção do cinema no mundo digital e a distribuição do cinema no cinema digital, estávamos entrando exatamente no mesmo problema que outras áreas e outras indústrias já estavam começando a sofrer. O espectro de indústria onde se trabalha neste problema é enorme. Empresas de prospecção petrolífera, instituições de astronomia, universidades, organismos do governo, enfim, onde vocês olham vão encontrar instituições. O mesmo problema acontece no cinema digital. Então, era necessário encontrar respostas. Para ir rapidamente, eles encontraram a seguinte situação. A única forma de conservar em forma confiável a informação com as tecnologias que dispomos hoje, a única forma é o que se chama a migração. Você precisa, num período que seja mais curto que 5 anos, mudar e migrar todos os arquivos que você tem para uma nova mídia ou para um novo sistema. Mas você não pode permanecer exatamente ou mais do que esse tempo, porque você corre risco. Os testes mostram que em DVDs, a metade dos DVDs vão perder a sua informação em um prazo de 15 anos. E esses são números feitos por pesquisas exaustivas que mais ou menos coincidem de várias universidades. Ou seja, a mídia que estamos utilizando hoje é extremadamente frágil e efímera. Toda a nossa base de informação que está virando digital é efímera. Essa é a tragédia do dilema digital. Então, Hollywood fez um estudo de quanto custa guardar um filme pelo método das 3 componentes que eu mencionei anteriormente. O custo é aproximadamente $1.100 por ano. Por que esse custo? Porque você precisa manter isto em temperatura e umidade controlada, significa que você gasta energia, ar-condicionado, você gasta dinheiro em funcionários, você precisa desse espaço. É o caso da Cinemateca Brasileira. Cinemateca Brasileira não é que você toca o filme e esquece, você tem custo de manutenção, você tem que classificar, auditar, tem funcionário, tem gasto de energia. O cálculo de Hollywood para a realidade americana é de $1.100 por ano, por filme. Se você pretende guardar seu filme que está em mídia digital, fazendo migração, o custo é de $11.000. Ou seja, quando nasceu o cinema digital, pensando de que se uma cópia custa na casa entre $1.500 e $2.500, e em vez de distribuir película, eu vou distribuir um hard disk que custa $200, $250, é muito tentador porque eu estou poupando por filme na casa de $1.300.
Mas olha o problema que eu gerei em relação ao arquivo desse filme. Ou seja, em relação ao arquivo, é um problema completamente diferente. Multiplica por 11 o custo. Então, este método é o método mais barato, o método dos 3 negativos. Do Conselho de Ciência e Técnica surge o seguinte consenso. Eu vou passar para as conclusões atuais, porque este é um trabalho que não está terminado, este é um trabalho que está ainda em andamento, relacionado com o cinema. A primeira coisa do consenso é que você precisa guardar múltiplas cópias em lugares diferentes. O outro consenso é uma política atual de Hollywood, que é uma mudança absoluta em relação a como se manejam os negócios. E é que são os proprietários do conteúdo e não os vendedores de hardware e software os que têm que estabelecer as exigências e padrões. O DCI é um exemplo dessa política de Hollywood. Antigamente, quienes criavam os formatos para o cinema, basicamente eram as indústrias. Vamos tomar o caso de Dolby. Dolby desenvolve uma tecnologia. Essa tecnologia, por uma questão de sucesso comercial, praticamente vira um padrão, mas esse padrão é um padrão proprietário. O DCI planteia uma outra relação, na qual diz os estúdios de Hollywood, 6, 7 estúdios, eles reúnem a seus departamentos de engenharia e dizem, muito bem, o novo sistema de cinema, se vai ser digital, nós vamos estabelecer as pautas. E essas pautas são exigências para exibir o nosso conteúdo, porque cinema digital, você sabe que você tem muitos padrões de trabalho. Então Hollywood planteou, a primeira coisa é que esse cinema digital tem que ser tão bom como o 35 ou melhor. E de aí nascem as especificações do DCI, do Digital Cinema Initiative, que explicou há pouco o Chiquinho. Agora, esse é um padrão aberto, e eles convocam a indústria para que eles fabriquem os equipamentos que consigam fazer essas exigências que Hollywood propõe. E no caso da Dolby, Dolby aceitou o jogo e disse, perfeito, nós vamos fazer um equipamento que se adeque a essas exigências. E, no caso das, digamos, das exigências para estocar material, acontece uma coisa que ainda está em curso, mas é Hollywood que, em princípio, pretende, digamos, estabelecer essas pautas. Outra das coisas que ficam evidentes é que o custo de guardar um filme não é unicamente a mídia. Você tem que ter condições adequadas para essa mídia, você tem que ter a indexação adequada, o software, o sistema adequado, os funcionários para isso. Existem muitas outras coisas que entram nesse orçamento. Os fatores limitadores de custos, em verdade, não é a tecnologia, o custo maior não é a tecnologia. Vocês sabem muito bem como caem os preços da tecnologia, porque, digamos, o custo dos computadores cai, o custo de um hard disk cai em relação ao tamanho da informação que vamos guardar. É a energia elétrica e a mão de obra, a parte mais cara para eles. O número de formatos de arquivos e sistemas deve ser minimizado e também cuidadosamente escolhidos, porque há, a vezes, problemas sérios de licenças que acabam ou de empresas que simplesmente somem e você fica sem poder ler essa informação. Existem outros problemas a mais, que é a decisão, o que vamos guardar. Actualmente a política de Hollywood é guardem tudo. Temos que guardar tudo. Porque depois, anos mais na frente, se eu lançar um DVD sobre isso, eu vou querer um making of. Pessoas têm muito interesse em ver isso. Então é material que não é a distribuição do filme, é outro material. Só para ter uma ideia. Se lembra que eu comentava que um filme, o master de um filme sem compressão, podia ser 2 tera, 3 tera? Bom, todo o material
que vem junto, que se guardou, cortes não utilizados, pré-master antes de correção de cores e todas essas coisas, pode acumular até 10 vezes esse valor. Então não é difícil você encontrar com que um filme, com todo o material que ele tem, chegue aos 20 teras. Bom projeto de administração em todas as migrações. O tema da organização é importante. Tecnologias exóticas ou não provadas não devem ser utilizadas. En esse momento, você vai ver nas revistas de engenharia ou revistas de ciência, há muitos laboratórios trabalhando no que poderia chegar a ser a eletrônica do futuro. Sí, tem um monte de dispositivos sendo propostos já no domínio da eletrônica quântica ou outras áreas, spintronics ou coisas assim. Mas ainda são coisas que estão no laboratório, ainda não tem aplicação industrial, não há uma possibilidade, está longe isso. Podemos falar de uma década ou mais de uma década ainda. Então, é perigoso trabalhar com tecnologias que não estão bem decantadas. Outras coisas que são importantes, vamos chamar assim de biodiversidade, é uma forma de chamar. É importante que se utilicen várias tecnologias e não uma só, que não exista dependência de uma tecnologia em particular. Você minimiza o risco quando você trabalha, coloca ovos em diferentes cestos. E Hollywood em particular é muito sensível com o tema dos vendedores. Eles não querem comprar peixes podres, licenças que expiram, digamos, não? Actualmente não há alternativa digital para arquivo de filme. Digamos assim, não há alternativa no sentido econômico. Vocês sabem de que custa 11 vezes mais tocar em forma digital que em película. Mas todo o trabalho continua. Então, eu queria, digamos assim, trazer este panorama, que não é um panorama muito conhecido, porque tem assuntos ainda que não têm resposta. As perguntas que Hollywood faz é: essa migração de dados é mais efetiva fazer dentro do estúdio ou é melhor terceirizar? Compressão de dados vale a pena? Que tipo de compressão? O que deve ser salvo? Devemos continuar salvando tudo? É difícil saber o que salvar, porque você não sabe o que vai ter valor por uma questão cultural no futuro. E qual é a separação física? Onde colocamos as coisas? As redes, devemos conectar em rede isso ou não? Porque conectar em rede significa que você vai acessar para o mundo exterior e está cheio de perigos lá fora, perigos que entram para dentro do sistema. É necessário padronizar sistemas de arquivo que todo mundo utilize o mesmo, ou é possível ter sistemas proprietários? E qual é a melhor estratégia para preservar isso? No Brasil, ainda não estamos discutindo muito essas coisas, embora a pós-produção já seja no mundo digital, na mídia digital, a distribuição ainda não temos distribuição própria brasileira para cinema DCI. Esse ano pode ser que a gente comece, em algum momento vamos começar. Temos hoje no Brasil aproximadamente 40 salas digitais DCI, possivelmente 50 estão sendo instaladas agora. É decir, cresce devagar, mas começa a crescer. Começa a ser interessante para o mercado de publicidade, inclusive para o próprio cinema nacional. Em algum momento vamos começar a distribuir cinema DCI e a produzir os masters de distribuição aqui. Então isso vai significar de que alguns filmes não vão passar por película. Então temos que começar a pensar nesse tipo de coisa. Então, a convocatória, digamos assim, a ideia minha é saber o que, digamos, como você sente que a gente vai entrar inevitavelmente nessa situação, que, como comentei, não é exclusiva do cinema, há outras instituições no país que também têm interesse nesse tema, e quem faz cinema vai encontrar esse problema. Eu acabo com o meu filme, tenho aqui meu filme, tenho um hard disk, tenho 4 ou 5 hard disk, e eu vou fazer o quê? Como que eu vou conservar esse filme, essa produtora, como conserva esse acervo? Então, é
Eu gostaria, digamos, de encerrar por aqui a parte de palestra, e se você tem interesse, seria interessante, digamos, começar uma conversa entre todos para ver quais são as alternativas e as situações. Não sei se tem alguém da Cinemateca, interessantíssimo, porque esse é um tema que, em princípio, interessa não só a Cinemateca, inclusive. Eu estou pensando que esse é um tema que deve começar a chegar aos ouvidos, vamos supor, da Secretaria do Audiovisual. Eles vão ter que saber que esse problema é um problema que está vindo aí. Isso significa adoptar alguma política. Teremos que contar, talvez, com verbas para fazer isso. Teremos que começar a pensar e a discutir agora isso, não esperar que o momento aconteça. É dizer, nós corremos o risco, sim, de começar a sofrer os efeitos da extinção da informação. Não é uma coisa que acontece só em Hollywood. A gente está vivendo isso. Tá? Então, eu deixaria aberto, então, as perguntas ou opiniões. Oi, Carlos, aqui. Com relação ao cinema digital, a gente, como você diz, a gente vai começar a encarar esse problema. Você tem alguma notícia em relação à produção que é feita para televisão no Brasil? Com esse material que já está em arquivo digital? Sim, a televisão tem exatamente o mesmo problema. A solução adoptada nas grandes redes é, digamos assim, o que se estuda por enquanto, é a única possibilidade que existe, que é a migração de dados. Então, o que se utiliza normalmente é a fita LTO. Tem vários formatos, digamos, de migração, mas a LTO parece ser, al menos em Estados Unidos, a mais utilizada, essa fita de grandona, de 800 GB ou 1.6. Essa fita se diz que pode durar 30 anos, mas a política de migração também de 5 em 5 anos. Essa é a situação que eu sei nesse momento. A única alternativa que fica é a de migração de dados e tocar esse material, não? Que são justamente as coisas mais valiosas. Não é exatamente igual. Bom dia. Eu trabalho na Cinemateca, meu nome é Fernanda, e ela falou de televisão e eu queria fazer algumas observações, então eu vou pegar o gancho. A primeira televisão brasileira foi a TV Tupi. A TV Tupi, quando faliu, enfim, o acervo foi doado para a Cinemateca. Parte do acervo eram fitas quadruplex, que hoje não tem equipamento que leia, a não ser a TV Cultura. Na época também. Também porque o juiz passou os equipamentos para outra empresa, enfim, foi uma situação meio esdrúxula. A Cinemateca fez um acordo com a TV Cultura há mais ou menos 20 anos atrás, para transferir essas fitas em quadruplex, que a gente não tinha condições de ver, para o que era mais moderno na época, que era a fita Matic. E hoje a gente tem dois problemas, a fita quadruplex e a fita Matic, que precisa novamente migrar, provavelmente uma beta, que daqui a 5 anos vai ter que migrar para uma outra coisa. Então, esse é um problema realmente muito sério do arquivo, porque mesmo essa primeira migração da quadruplex para o Matic já não foi integral, porque não havia nem condições de tempo, nem de equipamento, nem de recurso para migrar tudo. Então se faz uma seleção. A outra questão é que a solução de migrar de imagem digital para película cinematográfica em três películas diferentes traz um outro problema para o arquivo, que é triplicar o volume de material que você tem que armazenar. No Brasil hoje, a Cinemateca Brasileira é o melhor arquivo nacional. E o que nós temos hoje é uma perspectiva de sobrevivência dessas fitas da película cinematográfica colorida a 10 graus, 30% de umidade relativa, uma projeção de aproximadamente 200 anos nessa condição, desde que o arquivo tenha manutenção, que os equipamentos sejam renovados a cada 10 anos, a roda de silica, que a gente tenha manutenção permanente preventiva. Então, tem um custo envolvido nisso, e energia elétrica é um custo altíssimo, porque é equipamento funcionando 24 horas por dia.
Então, eu quero, desculpa fazer discurso, mas é que precisa fundamentar. Eu acho que você está mais do que correto, de que precisa ter uma política da Secretaria do Audiovisual para se preservar a memória audiovisual brasileira. Porque a gente já é atrasado na questão da conservação da película e a gente já está atrasado na questão da conservação da imagem digital e a gente está acumulando problema em cima de problema. Então precisa ter uma atuação rápida de política de preservação a nível nacional, senão a gente realmente vai extinguir muita coisa do que a gente produz. Eu, sabe, estou pensando, por enquanto, assim, estamos... porque esse é o lugar ideal, realmente, no sentido de que esta é uma instituição grande que possivelmente tem o maior acervo do Brasil. Seria interessante que a ABC, dentro da como iniciativa da própria ABC, a gente fazer um documento para apresentar, eu não sei se talvez seja a Secretaria do Audiovisual, acredito que Silvio deve ser receptivo, alertando sobre isto. Acho que bastaria um pequeno documento que poderíamos colocar como um grupo assim basando-nos nesta informação, digamos. Ou seja, não inventamos um problema, estamos começando a sofrer as consequências que outros estão passando, digamos. Mas o que eu acho que é fundamental é chamar a atenção também para o Estado, é decir, ou as instituições, é decir, como vamos a enfrentar isto, não? E seria muito interessante a área da produção se unir à área da conservação, da preservação, que a gente nunca foi muito próximo, a gente está se aproximando agora, e eu acho que isso reforça muito o conquistar alguma coisa. Eu acho importante essa palestra do Carlos, porque acho que aqui no Brasil a gente tem esse pensamento da produção. Produzir. Acho que a gente tem que pensar também, não só daqui a não sei quantos anos, em restaurar, que também sai caro. Acho que a gente tem que pensar na conservação também dessa produção. Né? Então, acho super importante a sua palestra e vai ter amanhã também sobre a restauração do trabalho da obra do Leon Hirstman, mas eu acho que a gente também, quando a gente produz, a gente tem que pensar na conservação do nosso trabalho também, né? Porque esse tipo de pensamento, às vezes, não... A gente pensa, todos os incentivos, todas as políticas estão sempre voltadas para a produção, né? Isso gera um outro desafio, de qual é o modelo econômico para sustentar isso. Se o Estado tem que começar a fazer esse tipo de coisa, não? Eu não sei como funciona, mas não sei como funciona o suporte do Estado para a Cinemateca, mas se começam a plantear outro tipo de coisas, como por o caso de migração de arquivos digitais, o caso da televisão. O cinema digital tem exatamente a mesma base tecnológica. Isso plantea, digamos, um novo desafio, não? É um problema mais. Estamos trazendo problemas, não é soluções. Sim, digamos assim, eu que, digamos assim, gostaria, depois em todo caso, através da própria ABC, podemos gerar um documento, digamos, isso não é uma tarefa tão terrível, mas ninguém até agora colocou apertou esse botãozinho, digamos, e esse documento pode ser levado, digamos, não sei, eu coloquei a palavra a Secretaria Audiovisual, mas não sei se cabe entregar para outras instituições também, não, do Estado. Tid, Carlos, só para reforçar, a gente fica com essa interrogação porque justamente o que você falou, Carlos, quando se trata de cinema ou de cultura, principalmente cinema, talvez, fica a interrogação por causa do panorama tenebroso, que a gente sabe que não é vista essa seriedade, né? Por parte do governo. Tem uma atitude do governo que o governo federal, né, teve com relação à crise econômica, foi de ignorar por meses, e a gente começa a se dar mal muito por conta disso, ou seja, não por uma coisa teoricamente
vem valor, que é política econômica, né? Então, se não foi tomada uma medida preventiva para isso, você imagina para acervo, para... E outra, legal, então vai ter verba, mas como vai fazer? O que vocês querem, afinal, fazer? Então, de repente, também essa iniciativa deva partir tanto da gente que trabalha com isso, da ABC, porque eles vão falar, legal, vocês estão me vindo com um problema, mas o que você quer que eu faça? Eu vou dar grana para vocês fazerem o quê? Vocês vão guardar nesse monte de fita, vocês vão ter que migrar, então, né? Então, não só é necessária a política, como é necessária a gente, quem tem interesse, entrar nesse raciocínio da solução, né? Seja juntando com universidade, com universidade de engenharia ou com Unicamp, né? Porque o problema são tecnologias que não existem, né? Existem aí as soluções que você apontou, mas aí você chega para o governo, para uma secretaria com uma coisa mezzo-fundamentada, a gente fica a interrogação e o silêncio de todo mundo, porque eles falam, puta, ferrou, os caras não vão fazer uma política para algo que não existe, ou difícil de manter, né? Pouco sustentável, como se diz hoje em dia. Mas o tema é tão complexo assim também que, digamos, eu acho importante, primeiro, que de alguma forma se tem que criar uma comissão, alguma instituição equivalente a estas instituições que estão trabalhando no mundo inteiro, e inclusive conectar-se com eles e saber quais são as soluções que estão encontrando, digamos, para isto, o que eles estão fazendo, digamos, para não partir de zero, mas deveríamos ter alguma coisa equivalente, não sei em que âmbito, talvez na própria, pode nascer aqui, ou não sei, mas temos que ter alguma instituição a mais dentro do Brasil que represente o Brasil, que talvez seja como uma aliança, como vocês veem aqui, digamos, de universidades, empresas, instituições, para analisar, começar a discutir o problema e levar uma proposta, inclusive, um projeto. Não temos nada por enquanto, nem sequer começamos a discutir o problema. Mas ao menos temos que, eu diria, se alegar autoridades por um lado e por outro lado as próprias instituições se poderiam tomar contato com as universidades e começar a formar um comitê ou alguma coisa, não? Próprio, porque o Brasil deve, além de ter coisas em comum, deve ter suas questões particulares também. Eu sou de produtora, e que produtora não passou? Eu já tive problema com backup, de pegar um backup de um produto e não ler em DVD de 2002, talvez, por aí. E tive que juntar partes, pedaços, né, do projeto para poder juntar para entregar para o cliente e por sorte ele não me pediu, putz, eu queria ouvir aquela música separada, só a música, porque ia dançar, não ia ter só a música, né? Juntou-se partes dos stems, dos elementos que compõem o som, que compõem o som, mas imagina, um projeto que se perdeu, né? Estava lendo coisas também sobre a refação do filme do Amadeus para DVD, que se relançou em dobro digital, película restaurada e tal. E grande parte do material de diálogo com ruído assim tenebroso. E a gente está falando de Amadeus, né? Uma produção grande que ganhou 9 Oscars e numa outra realidade. A gente projeta para o nosso hoje, né? Estou falando isso porque é assim, né? As produtoras devem ter interesse em sacar de que produtoras finalizadoras devem ter interesse em achar uma solução mais estável, né? Isso poderia ser se não fosse centralizado, se todo mundo se falasse, entende? Carlos, você colocou ali na sua pauta ali de perguntas a serem respondidas vários tópicos ali. E eu queria te fazer uma pergunta, então. Você acha que
não haveria um movimento de oposição a essa miríade de formatos? Eu vou te colocar por quê. Vejamos o caso do LTO, por exemplo, né? É uma resposta de mercado contra a proliferação de formatos, né? Quer dizer, vários fabricantes se uniram em torno de um formato para justamente ter essa unidade. É o caso do DVD, agora do Blu-ray, né? O CD também nasceu de uma joint. Quer dizer, você acredita que o próprio mercado poderia responder a esse movimento de diversificação de mídias, de técnica de diversificação, e concentrar em um formato único? Vejamos o caso de formatos de arquivo, formato de mídia, né? Formato de arquivos que tem a ISO trabalhando forte, e a gente tem hoje o MPEG, né, que é de fato um formato único com compressão, ok, é uma decompressão de imagem, mas é de fato um padrão internacional, e você tem, por ter a adoção mundial, você tem uma perenidade, vamos chamar, maior em se tratando de MPEG. Agora com a promessa de JPEG 2000, quer dizer, os ciclos são maiores de utilização. Então a proposta é essa, tem um ciclo maior de vida. Claro que vai ter que migrar, vai ter que entrar no formato, mas existe esse movimento a favor de alongar um pouco mais a... Você acredita que isso pode ocorrer? É difícil, digamos, poder fazer um prognóstico assim, não? Mas o que sí podemos ver são algumas tendências interessantes. O fato de Hollywood tem muita força econômica, é um grupo forte, e eles estão concretamente propondo, digamos, esse tipo de coisa, é decir, a mudança política, é decir, é o proprietário da obra e não o fabricante quem vai determinar as pautas, gerar essa coisa. Em algumas medidas vamos, isso pode funcionar se outros sectores que trabalham, digamos, seja o setor de prospecção petrolífera, a comunidade acadêmica, sumar esforços no mesmo sentido, porque, digamos, pequeños usuarios dificilmente van a conseguir forzar de alguna forma. Quien decide ese tipo de cosas son los fabricantes. O sea que a única forma que eu vejo de que realmente existe uma mudança nesse sentido para unificar as coisas é de criar-se uma espécie de aliança entre consumidores. É decir, eu quero um formato que tenha essas pautas e vai ter que ter o poder de fazer isso, não? É uma aliança entre essas próprias instituições aqui, né? Existe alguma coisa nesse sentido? O que andei pesquisando, eu vi que existem como ilhas, você pode ver aqui nas listas, algumas são instituições do governo, mas outras são uma aliança enorme de universidades, não? Mas em relação a Hollywood, eu não sei se existe hoje algum tipo de conexão. Aparentemente a academia está funcionando como uma entidade separada, mas há um crescimento espantoso. Esta é uma lista parcial de coisas que eu encontrei, outras que não estão listadas aqui. É enorme, realmente impressionante. Eu não sei, não tem uma resposta fácil isto. Até é engraçada esta palestra, porque normalmente você supõe que vai na palestra e escuta uma autoridade num tema e afirma categoricamente essas coisas. Esta palestra, em verdade, trouxe mais perguntas e interrogantes, mas a realidade é essa. Há muita coisa que não está respondida hoje, não? No fundo, as perguntas nem surgiram ainda para o mercado, né? Você citou o caso aí do seu DVD, que perdeu e tudo. Eu trabalho com isso, a gente na minha empresa tem esse backup constante, tem a migração, tem o LTO,
tem o erro humano, tem tudo isso que está listado aí. E tem a duplicata, né? Tem defeito na fita, né? Você tem uma ideia de, sei lá, em 100 LTOs a gente perdeu 3 de perder a fita, né? Defeito no material magnético. Isso pode ser no processo de importação dessa fita, sabe onde ficou armazenado, que condições o importador trouxe, algo novo, desconhecido. Mas, enfim, por estar duplicado, você consegue, ou às vezes triplicado, você consegue resgatar. Mas esses temas todos nem surgiram ainda para os produtores, né? A conservação do material. Eu acho que para eles, e aí vai a sua última tela lá, que é Brasil, né? Nossa realidade é muito diferente da realidade de Hollywood, da Biblioteca Nacional do Congresso, a Biblioteca do Congresso que você citou, né? Realmente as perguntas nem começaram a ser formuladas ainda. Então é muito bom colocar isso na pauta. A experiência que a gente tem com o backup é muito dentro disso tudo que foi citado. E eu acho que o que surge de lição disso tudo é uma coisa que eu ouvi uma vez do Fernando aqui. É que as pessoas têm que aprender a dar delete no set. Né? A geração de material novo cria um problema tão grande lá na frente, de acúmulo de informação inútil. Por exemplo, a cena que o sujeito errou, deu o texto errado, não deu a cena. Você no digital você tem a oportunidade de apagar, né? De nem levar esse problema para frente, porque ele vai se tornar um backup, vai se tornar duplicata, vai se tornar triplicado, vai se tornar mais uma cena para transcrever, copiar e armazenar na prateleira e depois gerar 3 cópias em PB. Quer dizer, o problema só cresce e vão se acumulando os exabytes. Né? Então acho que a gente tem que aprender a selecionar já sempre, né? Parte da solução do problema é a seleção mesmo do material. Você nunca sabe, isso pode virar no DVD os erros de cena. É o que ele falou, a política de você tenha de guardar tudo. Todo o material, erro, né? Como é que você vai quantizar isso? Isso depois pode ter até um poder metodológico nos extras. É o que acontece na prática, né? Hoje, o backup, o nosso master digital, é acompanhado de um master do projeto. Então, além de você ter a mídia, que seria o negativo, PB, em 3 cores, né? Então, você tem um master que pode ser replicado da obra pronta, a gente tem também os intermediários, os arquivos de trabalho, os projetos, os playlists, os EDLs, tudo acaba gerando um volume de informação gigantesco. Isso nessa política de guardar tudo. Mas cabe, sim, selecionar de tempos em tempos. Eu, em princípio, não sei se mais tem uma pergunta ou alguma opinião. Acredito que, em princípio, a ideia, coloquei a primeira semente, digamos assim, de uma situação que vale a pena começar a refletir e trabalhar nisso em alguma medida, mas os que temos que levar para frente esse alerta somos nós, quienes estamos trabalhando nisso. É um desafio a mais do qual não vamos fugir, e isso nos começa a atingir lentamente hoje e amanhã vai atingir rapidamente de forma realmente intensa, e não só na área do cinema, digamos. Assim que eu agradeço então a presença de todos. Se não há mais opiniões, nos encontramos então aqui para bem almoço e nos encontramos depois. Obrigado.
Música